Ações dos vossos fiéis, acender neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, e renovareis a face da terra. Bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos dando início à Semana Santa com esta celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. É bom a gente deixar bem claro para vocês que aqui estão e para as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. A Semana Santa não é um feriadão, não é momento para lazer. A Semana Santa é uma semana diferenciada de todas as outras semanas que a gente vive durante o ano. É momento de recolhimento, é momento da gente rezar, sabe, e pedir a misericórdia de Deus. É momento da gente entrar nesse mistério juntamente com Cristo. É momento de subirmos com Ele para Jerusalém, morrer e depois ressuscitar. Nessa celebração de hoje nós tivemos dois evangelhos. O primeiro foi a entrada de Jesus solenemente lá em Jerusalém, e ele sobe em cima de um jumentinho e chega até aquela cidade de uma maneira muito humilde, mas a agitação foi total, assim como ele nasceu. Vocês lembram daquele episódio do Natal, quando os reis magos chegam até Herodes e perguntam: onde que está o rei que acaba de nascer? E Herodes ficou doido juntamente com as pessoas que estavam ali, e mandam chamar os mestres da lei, os doutores, pessoas que tinham conhecimento da palavra, porque Herodes pensou assim: eu sou o rei, se alguém tiver de herdar o trono aqui, serão meus filhos. Quem é esse que acabou de nascer? E foi uma loucura naquela cidade. Então eles disseram: segundo a profecia, realmente o Messias, o rei dos judeus, deveria nascer aqui mesmo em Belém, e tu, Belém, não ficarás para trás de maneira nenhuma. Então é quando Herodes diz aos magos: olha, vejam lá qual lugar, a rua, direitinho, vejam onde é que ele está, que eu também quero visitá-lo. Mentira. Herodes queria destruir Jesus e toda a sua família. Então agora, 33 anos depois, Jesus entra de uma maneira gloriosa, e o povo explodindo de alegria, não é? Hosana no mais alto dos céus, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E perguntavam: quem é este homem? E as pessoas disseram: é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Veja, Jesus passou 3 anos da sua vida pública, ele andou sobre as águas, ele multiplicou os pães, ele curou enfermidades, ele ressuscitou mortos, ele perdoou pecadores. Mas para as pessoas, quem era Jesus? Um profeta. Não conseguiram ver na sua humanidade a sua divindade, nem sequer no que ele fazia realizado pelo Pai. Hoje também as pessoas carregam a mesma cegueira, não conseguem ver na Eucaristia o Cristo eucarístico, a sua alma, seu corpo e sua divindade. A incredulidade ainda reina no coração de muitas pessoas. Aquele povo dizia, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, como nós acabamos de escutar: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nos mais altos dos céus. Há quem diga que esse mesmo povo vai estar sexta-feira da paixão dizendo o quê? Crucificam, crucificam, crucificam. Mas há um engano aqui.
São dois públicos diferentes. Esse primeiro público de hoje, que saudava Jesus, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus, foram as pessoas que foram vítimas das misericórdias e do poder de Jesus em suas vidas. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram transformadas, pessoas que tiveram em suas famílias, pessoas que foram assistidas por Cristo e viram a mudança na sua vida. É um público. Aquele outro público da sexta-feira foram aqueles agitados por Barrabás, que lutavam por libertação social e econômica. Por isso que na hora de dizer querem Jesus ou Barrabás, foi que as pessoas disseram, solta Barrabás, e a Jesus crucificam. São dois públicos diferentes. Ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, há quem diga que Jesus foi um comunista. Há quem diga que Jesus foi um revolucionário político e social. Jesus é o Filho de Deus. O que foi que a gente escutou no finalzinho do Evangelho que está aí? Verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Filho de gato, gatinho é. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus é. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Deus que se encarnou. É o Deus que veio até nós porque nós estávamos perdidos e incapazes de o encontrar. Jesus veio para nos libertar do poder da morte. Por isso que morrendo crucificado, como está ali a imagem, Ele matava a morte. O tiro saiu pela culatra. E ressuscitando, Ele nos trouxe a vida. Foi por isso que Deus se encarnou. Não é por questões sociais, políticas, econômicas, não. É pela questão espiritual. O que foi, meus irmãos e minhas irmãs, que o anjo Gabriel disse a São José em sonho? Não teima, José, por receber Maria por tua esposa, porque ela vai conceber um filho. O nome dele é Jesus e vai salvar o povo de seus pecados. Mais claro do que isso, só o sol do meu dia sem nuvem por perto. O que foi que João Batista disse, e o padre repete até hoje na celebração, quando ele eleva a hóstia consagrada? Eis o Cordeiro de Deus que tira, porque é o pecado que gera toda desgraça no coração do homem, nas estruturas da sociedade. E é isso que muita gente não quer enxergar. Muita gente quer viver na imanência, no aqui e no agora. Muita gente acha que riqueza é felicidade para o homem, é sentido para ele. Por que em países de primeiro mundo tem tanta gente cometendo suicídio? Por que tanta gente não encontra o sentido da vida? Isso acaba no mundo das drogas, isso acaba no mundo da bebedeira. Porque não são as coisas criadas que dão felicidade ao homem. A minha alma tem sede de Deus, e só Ele pode me saciar, e mais ninguém. Esse negócio de dizer, vamos deixar a vida eterna para depois, vamos deixar o céu que a gente resolve depois, está errado. A vida eterna deve se conquistar aqui e agora, independentemente se sou rico ou se sou pobre, se estou na classe média ou numa classe desfavorável, porque a finalidade do homem não é ser rico, a finalidade do homem não é ser famoso. Tem tanta gente ainda, tem milhares e milhares de seguidores, mas quando tem um andor, está passando por um momento difícil, não chega um para ajudar. Eu que não quero uma raça dessa atrás de mim, misericórdia. É melhor estar só que é mais acompanhado, não é verdade? Já diz o ditado. Roberto Carlos é quem cantava, queria ter 1 milhão de amigos, né? Amigos são poucos, colegas são muitos, a gente sabe disso. Admiradores, temos demais. Também tem inimigo, né? Tem gente que não vai com a cara da gente, de jeito nenhum. Um dia uma disse aqui, olha, padre, eu não vou com a sua cara não. Eu disse, amém. Teve gente que não foi com a cara de Jesus, crucificaram ele, quanto mais a minha. Não é verdade? Mas tem gente que não vai com a tua cara também não, viu? Aí você vai fazer o quê? Vai morrer? Vai se entristecer? Eu disse, não, minha irmã, vamos rezar. Não é vamos rezar, porque olha, só Deus é bom. Só Deus é bom. E mais ninguém. A gente deve tentar imitá-lo. Pode estar certo disto.
Se temos algum bem, o Veni Creatus, hein? A oração do Espírito Santo. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu amor. Tá certo? Então, não se esqueça, viu? Você também que está em casa aí, ok? Nós não somos flor que se cheire, porque só Deus, só Papai do céu é que é bom. Agora, a gente, uma vez que tem Ele no coração, a gente tem que ser bondoso também, mas só Deus é bom, no sentido estrito da palavra. Então, Jesus, ele entra humildemente em Jerusalém, montado num jumentinho, tá certo? E as estruturas de Jerusalém são abaladas naquele dia, e as autoridades ficaram preocupadas. Agora, tanto as religiosas, quanto também a da sociedade. Pilatos, Herodes, mas quem fez dos homens uma cabeça foi os mestres da lei, os sumos sacerdotes, com inveja de Jesus, porque se dizia filho de Deus, porque curava as pessoas num dia de sábado, porque não colocava fardos pesados na costa dos outros, porque não era hipócrita, não era fariseu. Por isso que eles ficaram com raiva de Jesus, e só se sossegaram quando mataram, quando condenaram à morte, quando colocaram numa cruz. Mas Jesus, ele tinha noção já disso, meus irmãos e minhas irmãs. Aos 12 anos lá no templo, quando se perdera de seus pais, falando com os mestres da lei, e chega Maria e diz: mas meu filho, depois de 3 dias, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos. E Jesus responde: mas por que vocês estavam preocupados? Jesus de vez em quando tem uma resposta, né? Interessante. Jesus já tinha seus 12 anos. Não sabeis que eu devo me ocupar com as coisas de meu pai? E a palavra de Deus vai usar pai com um P maiúsculo, porque é o pai do céu, não é o pai adotivo São José. Então Maria e José guardam aquilo no seu coração. Quando Jesus começa a sua vida pública, que vai formando ali com seus apóstolos, mas antes disso, depois do batismo, ele vai para o deserto, passa lá 40 dias, ele é tentado por quem? Por Satanás. Nós vemos isso no primeiro domingo da quaresma, e Jesus, com a palavra de Deus, venceu o demônio. Também está escrito, por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Quer uma tarefa de casa boa para essa semana? Leia a paixão de Jesus. Você pode pegar o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Leia, reflita, para você saber o que é verdadeiramente o amor de Deus por nós. Então, vejam bem, e aí o demônio vai embora, e a palavra de Deus vai dizer o quê? E o demônio volta a tentá-lo no momento oportuno. Quando é que o Satanás volta agora para tentar Jesus? Começa lá no Horto das Oliveiras, quando ele está rezando. Chamam Pedro, Tiago e João, começa a rezar, começa a suar sangue. É assim que fala a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele verdadeiramente, ele sabia da sua missão. Ele tinha dito aos apóstolos: o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser rejeitado, o Filho do Homem vai morrer crucificado, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Jesus falou isso para seus apóstolos. Ele não escondeu de ninguém. Teve até um momento que Pedro disse: Senhor, não vai acontecer nada contigo, eu estou aqui para te proteger. Aí Jesus disse: Pedro, você vai me proteger antes que o galo me cante 2 vezes nesta madrugada. 3 vezes você vai me negar. Mas Pedro estava tão disposto a salvar Jesus, que quando os soldados chegaram para prendê-lo, Pedro parte para cima com a espada e arranca a orelha de um soldado. Ainda bem que o capacete era bom, porque ele foi com a faca para abrir a cabeça do homem no meio. Como ele tinha a orelha grande, ele ficou do lado de fora, pegou assim, a orelha caiu no chão. E imediatamente Jesus o repreendeu: Pedro, Pedro, guarda a tua espada, quem pela espada luta, pela espada morre. Eu não vou beber o cálice que o Pai reservou para mim, mas se foi justamente para esta hora que eu vi. Tem gente dizendo por aí que Jesus não sabia não, que ia morrer crucificado, ou que o destino era outro, e não esse. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus é muito clara. Jesus sabia, ele tinha noção do que ia acontecer com ele estava preparando os seus apóstolos. E lembre-se, se o mundo vos odeia, odiou primeiro a mim. E lembre-se
porque os servos não é maior do que o mestre. Se o mestre passou por isso, imagina vocês. E todos os apóstolos, com exceção de João e Judas, porque Judas cometeu o suicídio, né, partiu para o desespero, o João morreu de velhice. Todos os outros, até Matias, que ficou no lugar de Judas, foram martirizados. Mas o que animou aqueles homens a dar a vida por Cristo? Antes obedecer a Deus do que aos homens, foi o Cristo ressuscitado. Porque quem ressuscita não morre mais. Jesus disse no Evangelho de domingo passado, lembram? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Então a morte não tem mais poder sobre nós. A gente tem medo dela, eu também tenho. Se alguém quiser me matar, eu vou correr, vou procurar ajuda, claro. Mas eu tenho certeza também da vida eterna. E a nossa certeza em relação à vida eterna deve ser maior do que o medo da morte. Porque Deus não criou o homem para morrer, por isso que a gente tem medo. Por isso que a gente não gosta de sofrer. Dom Henrique, que já faleceu, Dom Henrique Soares Costa, ele dizia assim: a pessoa que diz que gosta de sofrer, deve ser meio doida, porque não foi para essa finalidade que Deus nos criou. Ele criou para a gente ser feliz e viver eternamente. Mas por causa do pecado, então nós ficamos sujeitos aí aos sofrimentos e à morte como salário. Agora veja, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus mais realizou na sua vida pública, além de falar do reino de Deus, das coisas futuras, foi curar as enfermidades. Curava os coxos, os paralíticos, libertava os endemoniados, perdoava o pecado das pessoas, multiplicou até os pães para os famintos. Sabe, Jesus ressuscitou quem tinha morrido, porque Ele é Deus. Ele não quer ver seu povo sofrendo, Ele não quer ver seu povo morrendo. Ele quer que sejamos felizes e vivamos eternamente. Por isso que Ele vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viverá eternamente. Quem guarda a minha palavra não morre. Não é a questão da morte física, que até na morte física Jesus morreu enquanto homem, mas enquanto Deus não, que Deus não morre. Deus é eterno. Fisicamente falando, é a única certeza que a gente tem nessa vida, é que a gente vai morrer. Mas, se guardarmos a palavra de Deus, se formos batizados, se vivemos como os verdadeiros cristãos, se nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue nesta mesa, não teremos a morte eterna, teremos o céu, teremos a vida, e foi por isso que Jesus veio, para nos salvar. Então aqui, no segundo evangelho, a gente escutou aqui a narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Se pudéssemos definir, não é? Foi a morte de um Deus. Os homens cometeram um deicídio, mataram um Deus. Jesus verdadeiramente homem, Jesus verdadeiramente Deus. Teve um filósofo aí, chamado Nietzsche, né, muito admirado por muita gente, sabe, por muitos intelectuais. Ele escreveu um livro dizendo assim: Deus está morto. No coração de muita gente, realmente. Em muitas instâncias da sociedade, realmente. Mas ai daquele que diz que Deus está morto. É porque já morreu faz muito tempo. No entanto, Nietzsche já morreu faz mais de 100 anos. E Deus continua vivo. Presente na história. Presente na nossa vida. Caminhando conosco. Vai à nossa frente. Deus está vivo. Deus não morre. Mas o homem é capaz de matá-lo na sua vida, no seu coração, quando não quer saber dele. Na paixão de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda continua nos membros vivos, que é a sua igreja, que somos nós. Qual é o nosso papel? Qual tem sido o nosso comportamento no sofrimento dos outros? A gente tem agido com pena? A gente tem debochado? Ou a gente tem sido o sirineu, usando de compaixão? Jesus continua a morrer em tantas pessoas no leito dos hospitais, desprezados. Jesus continua a morrer na vida de tantos jovens jogados aí no mundo das drogas, da bebedeira, caído pelo chão. A gente vê aquela Cracolândia ali de São Paulo, né? Que coisa triste. Não precisa nem ir na Cracolândia de São Paulo, aqui mesmo já tem. Nas nossas praças, lá no Recife.
em Nova York, no Japão, no mundo inteiro. A paixão do Senhor continua em muitos pais desempregados que estão condenados mesmo, porque não tem mais idade, não tem mais condições para o trabalho, porque o trabalho é muito exigente, o sistema é muito vampiro. Quantos condenados à morte aí, nos presídios, tratados como se fossem bichos? Jesus também esteve preso, não foi? Eu estive preso e você foi me visitar. Eu estive doente e você me deu uma palavra de atenção. Eu estava com fome e você matou a minha fome. Eu estava com sede e você me saciou. Eu era peregrino. Veja quantas pessoas aí saindo da Rússia. Quem pôde correr da Rússia, quem não pôde estar lá debaixo das bombas, das balas de canhões. Então, gente, a paixão, ela continua. Eu posso ficar simplesmente de braços cruzados, né? Eu posso ficar insultando. Você não é o Filho de Deus? Você que curou os cegos, que ressuscitou os mortos? Você que disse que ia destruir o templo e fazer ele erguer em 3 dias? Saia daí, se é o Filho de Deus. Olha o demônio aí. E dentro da nossa casa e na nossa vida, quando a situação não vai tão bem, não é? Você não disse que querer em Deus, você que fica atrás das suas imagens de madeira. Cadê seu trabalho? Cadê a cura para a sua enfermidade? Cadê a libertação do vício do teu marido? Tu não fica debuiando o texto todo dia? Isso é o Satanás. Sabe? Engana a gente. Porque quando ele não vem, ele manda o secretário, né? E na paixão de Jesus estava assim, de secretário. E está por aí, na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Mas Jesus revidou? Não. A gente peca porque a gente revida. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pronto, acabou tudo. Sabe aquele tipo de pessoa que você deu uma coisa, ele de 3 para você de 4, ele de 10? Jesus ficou calado o tempo todo, não foi? Como um cordeiro, né, que vai mudo para o matadouro. Gritou enquanto sentiu dor, enquanto homem. Mas em nenhum momento ele disse: parem de me bater, parem de me crucificar, parem de me matar, eu vou buscar meus direitos, eu vou denunciar vocês. Nem Jesus fez isso, e nem a Virgem Maria. Jesus recebeu o nome de Satanás, de Beelzebul, enquanto estava na vida pública, rejeitado até pelos seus familiares. É um louco. Na sua terra ele não pôde fazer muitos milagres, porque o povo não tinha fé. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele tinha noção, ele sabia porque ele estava aqui, porque ele veio salvar a mim, a você que nos acompanha aí, a todos e a cada um de nós. Por isso que essa semana é uma semana diferente de todas as outras semanas. É a Semana Santa, de refletirmos, de nos recorrermos mais, de rezarmos mais, de refletir a paixão de Cristo. É na cruz que a gente entende o sofrimento. É na cruz. É ali. E é na cruz que havia luzes. Quando Jesus falava no 2º domingo da Quaresma, o domingo da Transfiguração, que apareceu Elias e Moisés lá no Monte Tabor, Jesus falava da morte que ele ia passar, e era a morte de cruz, mas ele já estava com um corpo glorioso ali. Então, para chegar havia luzes, nós precisamos passar pela via cruz. O sofrimento não é castigo de Deus. Muitas vezes a gente está passando por um momento difícil, aí vem a pergunta: meu Deus, o que foi que eu fiz? Não pergunte não, meu irmão, o que foi que você fez? Ah, deve ter sido alguma coisa lá dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados. Não, não é. Não é. Vocês lembram do 4º domingo da Quaresma? Eita, eu estou vendo a Quaresma todinha, né? Mas fazer o quê? O pensamento, né? Deus vai iluminando e vai puxando. O cego de nascença, Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus disse o quê? Nem eles, nem seus pais. É para que se manifeste a glória de Deus. Então, quem sofre com resignação, com certeza tem a sua salvação
garantida. Porque qual foi o mal que Jesus fez para merecer a cruz? Quando uma criança chega a esse mundo com enfermidade, qual foi o mal que a criança fez para passar por aquilo? Pagar pelo pai, pelo avô, pela tia. Não é justo, gente. Não é justo, de jeito nenhum. O pecado, primeiro, é o original. Quem apaga é o batismo. E depois tem um pecado pessoal. O pecado pessoal é aquele que eu faço depois dos 10 anos de idade, quando eu já tenho a minha consciência, né? Às vezes algumas pessoas vêm se confessar, padre, quando eu tinha 5 anos eu fiz isso, ainda me lembro. Meu irmão, você não pecou porque você não tinha consciência, você era uma criança. O pecado se torna pecado quando eu tomo consciência. Agora eu sou um adulto, eu sei que roubar, levantar falso, faltar missa por preguiça, roubar, isso é pecado grave, porque eu tenho consciência, se eu fizer eu estou pecando. Mas uma criança, ela pode até pegar um dinheiro escondido lá debaixo do colchão do pai, ela não está pecando porque ela não tem consciência das coisas, de maneira nenhuma. Mas um político que passa a mão na verba que veio para fazer a ponte, o hospital, a escola, é pecado grave, mortal, é um sem vergonha, né? Não só ele, qualquer outro profissional, sabe que não age bem, um professor, um padre, uma freira, sabe, um médico, um pedreiro. Olha, tem cada pedreiro aí, viu, que só Jesus na causa. Pintor, né? Eletricista, na verdade. A gente paga tão caro e às vezes, meu Deus, tem que fazer tudo de novo. Então, ou você sabe ou você não sabe, meu irmão. E vamos deixar de lero-lero e acabou-se, não é? Então, para vocês verem que ser honesto cobra muito da gente. Viver segundo a moral que Jesus deixou requer muito da gente. E foi isso que Jesus veio denunciar, essas hipocrisias, esses farisaísmos que está presente aí na sociedade. Já no judaísmo, na sociedade nem se fala. E parece que se repete, não é? Nas nossas igrejas, nas nossas famílias, na sociedade, no mundo da política. Misericórdia. Quem foi que a gente verdadeiramente conheceu? Quem é Jesus para nós? Que Cristo nós vamos celebrar essa semana, hein? A gente precisa abrir os nossos olhos. Eu tenho visto, sabe, aqui muitos movimentos nessa paróquia, graças a Deus, viu? De EAC, SCC, EJC, Concílio, Desperta. Mas cuidado. Cuidado para não ficarmos fechados em nossos grupos. Cuidado para não ficarmos olhando para nossos umbigos. Cuidado. Vamos olhar para a dimensão maior da igreja, da paróquia, do vicariato, da arquidiocese. Porque não é meu grupinho que está em jogo, não. Não é meu nome, não. Não é minha paróquia, não. É o reino de Deus. Eu coloquei hoje em alguns grupos do WhatsApp, venha participar da Semana Santa. Venha-se embora com a mesma fé, com a mesma alegria, com a mesma coragem, com o mesmo entusiasmo que você tem para fazer parte do seu grupo. Para você promover o trabalho, porque você acredita nele. Precisamos despertar, precisamos acordar, gente. Por que eu falo assim? Não pense que eu estou com raiva, não, que é para ver se a gente desperta, para ver se a gente acorda. A gente vê como é que foi o carnaval aí esse ano. A gente viu como foi o São João ano passado. Foi um pipoco. É o povo na rua, amanhece o dia, de madrugada, num sol. Às vezes naquele lugar ali, podre, catinga de bebida, de urina, de vômito. E a gente amanhece o dia ali em cima da lama. No sol quente. É um povo, estou falando do povo da rua, não é vocês não. Vocês nem gostam disso, vocês são povo santo. Mas às vezes, a gente de igreja é muito parado. Não é? A gente para fazer um trabalho, Virgem Maria, Joana sabe como é que a gente passa aqui, né? Nosso irmão Barro, o Val, Jaqueline, do pessoal que trabalha com a gente, o nosso amigo ali que toma conta dos coroinhas. Olha, é luta, irmão, não é brinquedo, não. A gente está aqui tentando organizar a turma aqui do cântico. A gente tem que despertar para Jesus, sabe? É para Ele que nós trabalhamos. E fazer bonito. Não é? Ontem a gente foi ao espetáculo da Paixão de Cristo. Que coisa maravilhosa. Parece que eram 9 cenários. Gente, é de uma perfeição que você não pisca nem o olho. E é um teatro. Se a gente não tiver cuidado aqui, se a gente não tiver em cima, as coisas da nossa igreja, da nossa missa, sai tudo bagunçado. É preciso que a gente abra bem os olhos. Cada celebração, sabe? A função de quem abre a porta e fecha a porta. A função de quem varra a igreja. De quem fica responsável pelos sacrários. De quem fica responsável pelos livros, pelos vasos sagrados. Requer da gente cuidado, amor, carinho, dedicação. A gente tem que abrir os nossos olhos. Porque senão a gente vai levando as coisas com o quê?
com a barriga, e a Semana Santa, mesmo dentro da igreja, pode se tornar um momento de festa. E não é bem isso não. É momento primeiramente de se recolher, de viver esse momento, esse mistério do Cristo que deu a sua vida por mim, por você, por todos e por cada um de nós. Vamos despertar, vamos acordar enquanto ainda há tempo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Nossa Senhora, a Mãe de Deus, é a nossa mãe, ela possa interceder por todos e por cada um de nós, para que, iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, possamos viver com muita intensidade, sabe, essa semana. Não é semana de beber, não é semana de diversão, não é semana de brincar. Você pode ir até para a casa de seus familiares, mas procura uma igreja lá perto. Quer tomar alguma coisa? Olha, não estou mandando ninguém beber não, viu? Se disserem por aí, eu nego até a morte. Quer tomar alguma coisa? Tome no domingo de Páscoa, e não na sexta-feira santa. Não, padre, eu vou tomar vinho, não é cerveja nem pinto não. E vinho não tem álcool não, é? Tem gente que acha pouco, não compra mais aquele litro não, compra 5 litros, né? Olha, por isso que de tarde não consegue vir mais para cá que está bêbado. E é melhor nem vir mesmo, pelo amor de Deus, fica para lá. Não se bebe coisa alcoólica Semana Santa, pelo amor de Deus. Então a gente tem que colocar as coisas no nosso devido lugar, né? O pingo dos dias, né? E você que é dono da sua casa, você tem autoridade. Essa semana não entra. Acabou-se. A gente tem que ser forte também, senão o negócio vira baderna, o negócio vira bagunça. Então que Nossa Senhora nos ajude, iluminados pelo Espírito Santo, a viver bem essa semana. Vamos ter missa aqui segunda, terça, quarta. Vamos ter na quinta-feira a missa a missa da instituição da Eucaristia, do lava-pés. Sexta-feira vamos ter a via sacra às 5 horas da manhã. O quê, padre? 5 horas da manhã, rezar, aproveitar que o sol ainda está frio. E às 3 horas vamos estar aqui. Ah, padre, o sol está quente. E quando é que o sol tem frio? O sol é sempre quente. Jesus foi crucificado de 9 horas, ficou até 3 horas da tarde para morrer ali crucificado. A gente não quer passar aqui na sombra, no ar-condicionado, 2 horinhas. Essa igreja era para não caber de gente. A gente teve 4 missas hoje, essa é a 4ª missa. Cheia. Aí chega na sexta-feira santa, só tem a parte de baixo, ali está vago. Cadê o povo? Venham rezar. O tríduo pascal corresponde às 3 celebrações dentro de uma só. A quinta, a sexta e o sábado santo. Que é a vigília de todas as vigílias, a celebração de todas as celebrações. Venha rezar conosco, porque no domingo de tarde a gente vai sair sim, na alegria do Cristo ressuscitado, testemunhando que o nosso Deus está vivo e que está dentro de nós. Ele vive sim, está aqui, dentro do meu coração. Vamos testemunhar isso para a nossa cidade de Vitória de Santo Antão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.